Fala, torcida tricolor, fala, fanático. Bora falar do nosso time hoje? Pré-jogo contra o Bahia, 19 horas no Morumbi, certo, rapaziada? Vamos falar do possível time, escalação e também vamos falar do demitido Rogério Ceni. Isso mesmo, rapaziada. Rogério Ceni não é mais técnico do Flamengo. Vamos embora aí para as informações. Rapaziada, olha só, jogo de hoje, jogo pela 11º jogo aí, né, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo contra o Bahia no Morumbi, 19 horas, jogo que vai ser transmitido ali pela Premier. O São Paulo hoje, ele enfrenta um time que está na 6ª posição, né, um time que está melhor posicionado do que o São Paulo, já ganhou 5 vezes, o Bahia já ganhou 5 vezes, São Paulo apenas uma. O Bahia tem 17 pontos, o São Paulo apenas 8 pontos. Então veja só, o São Paulo saiu da zona de rebaixamento, mas o São Paulo está muito mal. Então, olhando para esse cenário, nós vamos enfrentar um time em casa, num jogo que é um jogo que antecede as oitavas de final da Libertadores, porque terça-feira tem um jogo contra o Racing, jogo eliminatório. O São Paulo vai fazer de tudo para levar um time inteiro, então o São Paulo vai levar um time hoje ali, digamos ali, com condições de tentar ganhar a partida, mas não necessariamente o melhor time. Até porque eu vou falar nesse vídeo, que é o tema desse vídeo, que é a forma como a gente vai disputar esse jogo, ele é o reflexo do nosso departamento médico, que hoje ele é uma piada no cenário do futebol nacional, certo, rapaziada? Então, hoje, olhando para todo esse movimento, o nosso jogo hoje contra o Bahia não é um jogo simples. Não é um jogo simples, né? É um jogo, porque o São Paulo só veio jogar bem na volta do Crespo, né? A gente conseguiu a nossa primeira vitória contra o Internacional, Crespo jogando bem, jogando lá atrás, marcando contra-ataque, várias oportunidades de gol, beleza. Mas isso daí aconteceu, mas o São Paulo tava aí há 9 rodadas ali sem fazer nada de bom para a torcida e sem ganhar. Então agora é a nossa expectativa. Eu vou falar para vocês do possível time e dos lesionados, para vocês entenderem, e depois eu já falo a respeito da demissão do Rogério Ceni. O nosso possível time vai ser Volpi, Diego Costa, certo? Arboleda, Léo, Igor Vinícius, Luan, Nestor ou Lisiero, Igor Gomes ou Benítez, Reinaldo, Vitor Bueno e Rojas. Quando eu falo ou, por quê? Porque eu falei Nestor ou Lisiero. Nestor jogou o último jogo, jogou melhor do que o Lisiero vinha jogando, ponto. Igor Gomes jogou bem no último jogo, fez um gol muito bonito, jogou bem na última partida, e o Benítez, o São Paulo está querendo preservar ao máximo. Então, se o jogo, de repente, ele continua com o Igor Gomes, o Benítez no banco para uma possível mudança no segundo tempo, caso o São Paulo não esteja ali jogando bem. Esse é um ponto. E aí, rapaziada, esse é o possível time. Aí você fala assim, tá, beleza, mas possível time por quê? O que está acontecendo? Gente, o departamento médico de São Paulo hoje, ele tá mais lotado do que uma balada clandestina. Tá terrível, né? Daqui a pouco a gente tem mais gente no departamento médico do que disponível para jogar. E tanto é que isso motivou alguns influencers, né, ou geradores de conteúdo aí do YouTube, nas redes sociais, que falam sobre o São Paulo, a criarem um movimento de pedido de demissão em massa do Departamento Médico de São Paulo, o Dr. Sanches, que é o Dr. Gelol, que só vem com aquele sprayzinho lá, o São Paulo nunca fala a previsão de retorno de um jogador. O São Paulo é o único clube que entra e fala, eu tô com um jogador que tá mal, que sentiu, o jogador sentiu. O jogador de São Paulo sente tudo. Você não vê nos outros clubes isso daí. Tem clubes aí, e os clubes estão com o mesmo calendário que o nosso. O calendário já não é mais desculpa para isso. E aí, veja só, rapaziada, o São Paulo tem hoje lá, para poder, desfalcando o time. Primeiro, um desfalque importante. O vovô Olímpico vai lá fazer excursão com os escoteiros mirins para o Japão, já não está mais à disposição. Bruno Rodrigues, aquele cara que veio emprestado da Ponte Preta, todo mundo lembra dele aí, que não teve oportunidade, a torcida tinha que dar oportunidade, quando ele entrava pouquinho, já dava para ver que ele tinha deficiência técnica, mas o mais importante é que ele não vinha treinando bem, treinava mal. O próprio Muricy Ramalho falou ali pro Arnaldo e pro Tirone nas lives ali, né, no WhatsApp, falando, o cara treina mal e isso aí tá afastando ele do Crespo. O Crespo não tá gostando dele. O que aconteceu? O São Paulo rescindiu o contrato de empréstimo, ele foi para Portugal, no time chamado Famalicão. Esse time vai ficar com ele emprestado, ele pertence a Tombense e o São Paulo ainda tem a prioridade na compra caso ele se dê bem. Aí a estratégia é ele ganhar corpo lá nesse time e para ver se vai dar certo aqui
numa possível retorno para o São Paulo. Beleza? A torcida não vai sentir falta, até porque ele nunca entrou, nunca fez presença no time do São Paulo. Beleza? Aí nós temos o seguinte... Miranda. O Miranda, ele sentiu a panturrilha esquerda e ele vinha entrando, se esforçando para entrar nos jogos, enquanto o Arboleda estava com a seleção dele. O Miranda não vai jogar hoje. E é dúvida contra o Racing. Eu imagino que ele vai fazer trabalho intenso e vai jogar contra o Racing. Mas oficialmente ele é dúvida. Nós temos ali também o Sara. O Sara é a única notícia boa. O Sara hoje vai estar à disposição no banco, pelo que tudo indica, porque ele já estava fazendo trabalho em campo com o time nessa semana. Tudo indica que hoje ele já fica à disposição. Aí seria um bom reforço para os próximos jogos. Aí, olha só, Éder sentiu a coxa. Aí a dúvida dele ir pro jogo hoje é porque tem um jogo contra o Racing, né? Então tudo acaba se conectando, gente. O jogo de hoje é importante, mas o do Racing também é muito importante. A gente pode ser eliminado aí de uma competição importantíssima. E veja, o São Paulo... Olhando para esse cenário, o São Paulo não tem atacante. O Pablo hoje não está sendo relacionado para nada no São Paulo, né? Justamente porque não pode. Talvez ele seja emprestado. E Deus quer que seja, né? O Pablo não seria solução para ninguém. E aí nós temos o Bruno Alves, que já estaria suspenso por conta de cartão no Brasileiro e também na Libertadores, mas teve o azar contra o Internacional, numa disputa aérea, ele caiu em cima do pé dele, aí ele teve um trauma no tornozelo. E aí, o que a torcida ficou enlouquecida aí, o Rigoni sentiu edema na coxa direita. Olha só, ele não vai participar hoje e é dúvida também. Gente, o Rigoni é o nosso melhor jogador. O Rigoni sentiu edema. Vocês lembram o tal do edema que o Luan ficou aí? O Luan ficou depois do Campeonato Paulista, quando a gente foi campeão. O Luan ficou vários jogos fora do São Paulo, vários jogos. E isso talvez seja um dos fatores que nos levou aí a perder muito jogo no Brasil agora, nas primeiras 9 rodadas aí do campeonato. Por quê? Porque sem o Luan o time é totalmente quebrado. Né, gente? Então, o time do São Paulo hoje, ele vai... mas ele vai com uma coisa muito importante, com o espírito para cima, um espírito mais motivado depois da última vitória, que foi importante. Agora, para acabar, gente, é o seguinte, ó, vamos lá. Não é do nosso time, mas é de assunto comum aí para o torcedor são paulino. Rogério Ceni, ele foi demitido hoje às 2h45 aí da manhã, na madrugada. Os dirigentes foram avisá-lo pessoalmente na madrugada, mas já tinham decidido já no início da noite a demissão dele. E aí eu vou falar para vocês como ela ocorreu e a minha opinião a respeito disso. O que acontece? O Rogério Ceni, ele foi demitido logo após... tem vários assuntos que aconteceram, né? Na semana teve várias informações, reportagem no UOL que a diretoria do Flamengo não gostou, mas assim, a gota d'água foi ontem, vazou um áudio de um funcionário do Flamengo, que era do departamento, do scout lá, que fazia análise de desempenho, ele mandando para um colega. E aí o que acontece? Vocês vão procurar na internet, é um áudio rápido, mas é um áudio assim muito revelador, né? Pelo menos porque ele coloca, o cara simplesmente detona o Rogério Ceni. O cara detona o Rogério Ceni. O cara disse que o Rogério Ceni era um mau caráter, que o Rogério Ceni não entendia de futebol, e aí, como é que o cara não entende de futebol, né? Mas olhando pelo que o cara colocou no áudio, né? O Rogério Ceni não entende de futebol, trouxe auxiliares técnicos lá, um francês, não sei quem, que não entendia nada, que só tava lá só para colocar a cor em campo. O cara disse que o Rogério Ceni era o cara arrogante, não aceitava opinião, era brigado, trouxe um cara da análise de desempenho do Fortaleza para trabalhar no Flamengo, mas que o próprio cara veio dizendo que nem sabia por que o Rogério chamou, já que o Rogério não gostava do trabalho dele. O cara falou, assim, eu não vou conseguir reproduzir tudo que o cara disse, mas em linhas gerais o cara disse que o Rogério Ceni não ouvia as opções de jogadores que a análise de desempenho dava, como jogadores que vinham da Europa, jogadores encerrando empréstimo, ele simplesmente desdenhava, eu não sei quem é, não me interessa, eu quero o jogador, quero o Paulão, que foi lá pro Cuiabá, eu quero não sei quem, eu quero só esses jogadores. E a diretoria só jogadores do Fortaleza, e a diretoria do próprio Flamengo queria jogadores de mais nome, não jogador do Fortaleza, né, não menosprezando, mas era a estratégia que a diretoria tinha. E aí, o que esse cara falou? Que o Rogério Ceni foi uma decepção, que a torcida do Flamengo não gosta dele, que a diretoria do Flamengo não gostava dele, que ele estava ali, estavam só esperando ali ele ser eliminado, pelo que ele sentia, eliminado de alguma competição, ou perder para a Chapecoense, que seria a rodada de agora, que o Rogério Ceni iria sair, porque não tinha mais ambiente para ele. Então ele foi demitido desse jeito, né, nem na calada da noite, na madrugada, né, de forma aí, enfim...
Sabe o que eu vou dizer para vocês? O Rogério Ceni, ele colheu o que ele plantou. Sabe o que ele plantou? Ingratidão. Foi o que o Rogério fez. O Rogério Ceni, ele simplesmente, ele só foi amado por uma única torcida. E assim vai ser. Essa é a sina dele. Ele passou mais de 25 anos ali no São Paulo, maior ídolo da torcida do São Paulo. Ele é o meu maior ídolo. Não apagou tudo o que aconteceu nessa trajetória recente dele de treinador, não apagou a idolatria dele, mas manchou e manchou legal por culpa dele mesmo. Muitos ídolos de torcidas rivais, o cara é ídolo de uma torcida, aí ele vai para um time rival. Ele respeita, ele consegue ainda manter um carinho e consegue, de repente, trabalhar em outros lugares. O Rogério Ceni não conseguiu fazer isso porque ele escolheu. O Rogério Ceni nunca foi adorado pela imprensa. Tem treta no YouTube que você procura lá, tem um cara, um apresentador que eu esqueci o nome, o cara pegou lá, o cara detonou, falou que ele era um mala, falou em aberto, tem isso no YouTube. Tem jornalista que brigou com o Rogério Ceni diversas vezes. Muitos jogadores não aceitavam o Rogério Ceni e ele só reinou no São Paulo pela trajetória, pelos títulos, mas a postura dele nunca foi conciliadora, nunca ninguém conseguia, todo mundo ficava brincando, entre o Rogério Ceni e Marcos, você podia ter até dúvida de quem era melhor debaixo do gol. Eu digo a imprensa, né? Torcedor São Paulino, e com certeza sabe que o Rogério Ceni foi muito maior pelos títulos e pela qualidade do que o Marcos. Mas o Marcão, até eu chamo de Marcão, por quê? Porque todo mundo fazia isso. O Marcão, o Rogério Ceni. O Marcos era simpático, o Rogério Ceni não, o Rogério Ceni era um mala. Por quê? O Rogério Ceni, ele tem um grande defeito, até a torcida São Paulina sabe disso. Ele não aceitar a derrota é uma qualidade. Ele não admitir as suas próprias falhas. Quando ele treinou o São Paulo, ele foi apunhalado pelas costas, sim. Mas as vezes em que ele errou, treinando no São Paulo, ele simplesmente não admitia que o erro era dele, aí vinha com percentual, não, porque a gente teve tantos postes de bola, chutamos mais, a gente fez isso, e ele manteve o mesmo processo ali com o próprio Flamengo, e a torcida do Flamengo nunca gostou dele. Quando ele jogava no São Paulo, ele teve várias falhas, como qualquer jogador tem. Teve falha na final, no jogo contra o Internacional, em 2006, aquilo ali foi uma falha. E aí, né? A gente poderia ter ganho o título e tal, ele soltou a bola, o Internacional ganhou da gente. Então, isso daí é uma falha importante, mas a torcida de São Paulo, ele tem muito crédito, ganhou pra gente, ajudou a gente a ganhar muitos títulos. Aí o Rogério Ceni é um ídolo eterno. Só que no Flamengo ele não é e não vai ser. Ele se queimou muito quando ele saiu do Fortaleza. Ele largou o Fortaleza na mão 2 vezes. E o Fortaleza adora o Rogério Ceni. A torcida gosta dele porque transformou o clube, levou para outro patamar. E o Rogério Ceni simplesmente abandonou 2 vezes. Ele abandonou para ir para o Cruzeiro. Aí ele foi escorraçado do Cruzeiro porque teve panelinha de jogadores. E talvez por essa postura dele, marrenta. Aí, depois ele voltou, o Flamengo chamou ele, grande oportunidade da vida. Ele largou com tudo o Fortaleza. Largou de uma vez o Fortaleza e simplesmente foi para o Flamengo. Foi antes, menos de 48 horas dele ter sido contratado, já quis jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil, foi eliminado, mas ele com aquela ânsia de jogar, aquela fome, beleza, a fome dele eu dou os parabéns para ele, sempre teve. Agora, essa ambição dele de querer ser maior do que até os clubes, isso daí, assim, detonou ele no Flamengo. E ele veio na sombra do Jorge Jesus, e aí fica muito difícil para qualquer um. O Rogério Ceni tentou agradar a torcida, para finalizar, ele tentou agradar a torcida de várias vezes, desdenhando e cutucando a torcida do São Paulo. Esse foi o grande erro dele. Então, ele veio falar de torcida de massa, ele que ficava no Morumbi, morava no Morumbi, nunca foi para quebrada em São Paulo para ver o que é torcida de massa. Ele nunca foi, porque São Paulo, ele é muito aberto, é muito grande. O Rio de Janeiro é uma cidade intimista, é uma cidade menor, então você consegue ver a comunidade mais perto e tal. Então é claro que ele se esbarrava com a massa da torcida do Flamengo mais vezes do que no São Paulo, mas ele não saía ali da mansão dele no Morumbi, certo? E aí, a torcida do São Paulo tem 20 milhões de torcedores, é torcida de massa. A torcida do São Paulo tá em tudo quanto é quebrada que você vai, é a terceira maior do país. E aí o que acontece? Aí o Rogério Ceni quis fazer média, cutucando a torcida do São Paulo, desdenhando quem sempre idolatrou, tatuou o Rogério Ceni para cima e para baixo, pôster do Rogério Ceni. Então, Rogério Ceni, você colheu o que você plantou. Um abraço.